Convosco. Ele está no meio no de meio nós. de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então, seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, quantas pistas de como devemos viver a nossa fé nós temos nesse evangelho de hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar a você que é pai, que é mãe, o que você estaria disposto a fazer pela salvação do seu filho e da sua filha? Pela cura do seu filho e da sua filha, você seria capaz de humilhar-se? Porque foi isso que aconteceu com essa mulher. Uma mulher que, como vimos há pouco, na primeira leitura, na leitura de hoje, por ser da raça dos cananeus, ela era reconhecida como de uma nação forte, de um povo gigante, um povo e de grande, enorme se faz pequeno. Chega a ser comparada como um cachorrinho. E o que ela faz? Ela desiste? Não, porque ela não estava ali pedindo por ela própria, mas ela estava pedindo por sua filha, pela cura da própria filha. Amados irmãos e irmãs, assim é também, por exemplo, a vida do padre. Uma vida dedicada em prol dos outros, em prol dos seus filhos e filhas. Muitas vezes o padre não tem horário para se alimentar, não tem horário para dormir, não tem horário para descansar, não é verdade? Vocês são provas disso, não é? Então, qual é a razão? Qual é a razão para que se sacrifique tanto, para que se doe tanto, para que a gente, possa verdadeiramente alcançar o que a gente veio buscar? Essa mulher vem nos mostrar basicamente duas verdades. Primeira, a fé. Que fé de gigante, não é? Que fé grande, que fé genuína. Uma mulher que não se abala, mas uma mulher que persiste, que persevera, mesmo diante das dificuldades. Ela insiste com o Senhor. Ela insiste em pedir para o Senhor. E quando Jesus faz referência aos cachorrinhos, ela diz: Tá bom, Senhor, me chama de cachorrinho, do que o Senhor quiser, mas cura minha filha. Eu reconheço que eu sou pequena, eu reconheço que eu não sou nada, eu reconheço, Senhor, que nem merecedora eu sou. Olha a importância para quando a gente vem à Santa Missa do ato penitencial. Reconhecer que nós, o Padre disse isso hoje, que nós não estamos aqui porque nós somos melhores do que ninguém. Mas muitas vezes nós agimos assim. Nós estamos aqui, talvez porque a gente precise mais do que as outras pessoas. E a gente tomou consciência disso. Nós não estamos aqui por merecimento ou por reconhecimento. Nós estamos aqui por amor. Porque nós amamos a Deus mesmo sendo pecadores e porque Ele nos ama. Primeira coisa. Então, essa mulher, ao se referir a Jesus como filho de Davi,
E a gente sabe que quando a gente chama Jesus assim, ele para, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que a palavra de Deus vai nos dizer que aconteceu? Jesus parou. Parou para ouvir o que aquele cego Bartimeu, filho de Timeu, tinha a dizer. Hoje, mais uma vez, Jesus é impactado pelo testemunho de fé. Uma mulher que, embora não pertencesse ali às ovelhas perdidas da casa de Israel, ao povo a quem Jesus de imediato foi enviado, consegue professar uma fé mais genuína do que muita gente que está dentro da igreja, do que muita gente que convive com o Senhor todos os dias. Olhando para nós, para a nossa história, o que será que isso tem a contribuir para a nossa caminhada? Será que nós agimos genuinamente como filhos de Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias? Ou será que nós deveríamos até colocar uma maquininha de cartão na nossa casa, na hora que a gente sai da igreja? A gente veio só bater o cartão e a hora que a gente sai, a gente pendura o uniforme de trabalho, né, a roupa de santidade? Ou será que nós buscamos ser santos em todos os lugares, em todas as circunstâncias, custe o que custar? Porque essa mulher professou, e é essa fé que move Jesus. Mulher, grande é a tua fé. Né? Então, Jesus vem dizer o quê? Diante disso, Jesus lhe disse: seja feito como tu queres. E olha só, uma fé grande a ponto de Deus permitir que seja feita a vontade da mulher. Uma vontade que conseguiu se alinhar à vontade de Deus. Que maravilha, né? Que bom seria que a nossa fé fosse genuína a ponto de, assim como essa mulher, também perseverarmos em todos os momentos, em todas as circunstâncias, né? Que agíssemos sempre como famílias cristãs, casais cristãos, homem cristão, mulher cristã, policiando-nos, né, com aquilo que entra pela nossa boca, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente escuta, mas também aquilo que a gente fala, né? Hoje é dia dos padres, né? Será que nós temos respeito pelos nossos padres, por aqueles que representam Jesus, né? E que durante a Santa Missa, né, se tornam Jesus em persona Christi? Ou será que às vezes agimos como cananeus que não têm fé? O problema não sei se seria. Qual é a sua opinião? Ser um cananeu que demonstra ter fé ou ser um cristão que não tem consciência do que está vivendo ou recebendo? Porque quando ela diz, né, nós estamos nos últimos dias, nos últimos domingos, meditando o Evangelho de São João, não é isso? Capítulo 6. Eu sou o pão da vida. E hoje, quando Jesus diz a essa mulher diante dos seus discípulos, não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Por que será que essa mulher diz? É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Será que se nós tomássemos consciência que Jesus verdadeiramente é o pão vivo que desceu do céu, será que cairia migalha no chão? Não é esse zelo, esse cuidado que a gente tem durante a missa? Agora, o desafio é esse zelo e esse cuidado também a gente viver fora da missa. Não é para a gente ser santo só quando a gente está aqui dentro. Não é para a gente se comportar bem só quando a gente está dentro da celebração. A gente tem que se comportar bem fora dela também. Né? Como homens e mulheres de bem, de caráter, mantendo sempre a postura, né? Tomando consciência que a nossa casa é a casa de Deus. Senão a gente acaba agindo pior do que uma cananeia que tem uma fé judia, é ser um judeu que não reconheceu, não consegue reconhecer o próprio Filho de Deus. Ou um cristão que não consegue perceber a Eucaristia que ele recebeu. Os nutricionistas dizem assim: somos o que comemos. Já ouviram essa frase? Se nós nos alimentamos de Eucaristia, somos eucarísticos. Por isso, apostolado eucarístico. Então, da boca de um apóstolo não pode sair qualquer coisa. Na boca de um apóstolo não pode entrar qualquer coisa. Um apóstolo não pode fazer qualquer coisa, não pode frequentar qualquer lugar. Porque nós precisamos sempre dar testemunho da verdade. E hoje nós somos verdadeiramente a olhar para essa dimensão
à luz do exemplo dessa mulher. Segunda dimensão, saindo um pouco da fé, a humildade. Como é importante, né, se fazer humilde, só que uma humildade que não nos faz coitadinhos, pobrezinhos. Hoje em dia a gente tem que tomar cuidado e está até chato viver nos dias de hoje, né? Tudo é preconceito, tudo é racismo, tudo é isso, e tá. A gente tem que tomar cuidado para a gente não querer, né, se valer da nossa humildade, para que Jesus tenha compaixão de nós, tenha pena de nós, e só por isso a gente acredite que a gente pode ganhar o céu. Não, a gente tem que fazer por merecer. O cristianismo é uma opção de vida. A gente tem que renunciar às coisas que não são de Deus. Nós temos verdadeiramente, né, que se esforçar. Não é isso que nós ouvimos esses dias no Evangelho? Esforçai-vos, Jesus nos dizia neste último final de semana, né? Esforçai-vos. Quer dizer, não dá para a gente ficar lá no Egito sentado, se conformando, né, com a carne de panela, mesmo que escravizado. Não. Humildade, sim, mas que nós também possamos verdadeiramente fazer por merecer o céu que Deus quer nos entregar. Por isso, presta atenção no exemplo dessa mulher. Jesus é duro com ela. Jesus prova a fé dessa mulher. E qual foi a atitude dela? Quantas e quantas vezes a gente, por muito menos que isso, eu não vou voltar mais na igreja porque o padre olhou torto para mim. E o padre falou hoje um negócio na homilia que me ofendeu. Nossa, mas aquela ministra, aquele leitor falou um negócio. Não, Deus me livre, nunca mais eu piso naquela igreja. E às vezes por motivos, né, muito menores que esse, a gente joga um bem precioso fora. Eu não vou lá porque eu não fui com a cara da fulana. Parabéns para você. O demônio está batendo palmas para você. Que tipo de fé nós estamos cultivando? Que tipo de céu nós queremos conquistar? Um céu com letra minúscula ou um céu que é para sempre? Porque se é para sempre é muito valioso. Então vai nos custar muito, muito mesmo. Quanto mais longe é a viagem, quanto mais duradoura é a viagem, não é maior o valor da passagem? Quem já comprou um pacote sabe o que o padre está dizendo. Eu quero ficar 5 dias, a gente vai pagar tanto. Quero ficar 7 dias, a gente vai pagar tanto. 10 dias, vai só aumentando o valor, não é? Então, meus irmãos, e se for para ficar a eternidade no paraíso? Vocês acham que vai custar pouco? Jesus carimbou o passaporte para nós com o próprio sangue. Jesus deu a própria vida para que a gente recebesse nas mãos o passaporte. Como é que chama lá aquele documento que não nos dá permissão para viajar para outro país? Jesus nos deu o visto nas mãos e a gente vive perdendo esse passaporte. Vive entregando esse passaporte para a mão de Satanás. Não, você vai ficar. Daí a gente confessa, não, a gente vai. Daí a gente peca, não, você vai ficar. Daí a gente confessa, como não, eu vou para o céu. Até quando a gente vai ficar nessa lenga-lenga? Porque falou um negocinho para mim, eu já me dou. Fez um negocinho para mim, eu não volto mais naquela igreja. Nossa, e como tem isso nas nossas pastorais, né? Como não? Na verdade, nas nossas, não, porque isso só acontece lá no Japão, onde está tendo as Olimpíadas agora. Aqui onde a gente mora, não acontece. Entre os apóstolos, jamais. Nunca passou um apóstolo que fosse assim. Por esse AEDM aqui da Arquidiocese e por nenhum AEDM da Arquidiocese de Maringá. Alguém que se doesse com alguma coisa que alguém falou, que alguém fez, imagina. Tá todo mundo aqui ainda. Tá bom. Quanta coisa a gente tem que aprender com essa mulher, né? Opa, eu estou aqui por mim ou estou aqui porque eu entendi que o céu é o meu lugar? Será que eu estou aqui verdadeiramente para fazer aquilo que os anjos pediram na aparição de Fátima? Amar por quem não ama, adorar por quem não adora, esperar por quem não espera?
Ou será que eu estou aqui para autopromoção? É nessas horas que a gente fica sabendo. Eu mesmo, se eu tiver que pedir alguma coisa para mim, eu não peço. Mas eu vivo como padre, tendo que pedir coisas para a reforma da igreja, para alguém que está doente. E eu acredito que muitos de vocês são assim também. Quando é para pedir para o nosso filho, a gente vira um leão, não é? Se for para a gente lutar pelo nosso casamento, quando não é para, se for para a gente anda até descalço, se for o caso. Mas a gente não quer ver os filhos da gente sem um calçado no pé. Por eles a gente pede, por eles a gente batalha, por eles a gente acorda cedo, a gente encara o frio para ir para o trabalho, a gente aguenta os colegas chatos no trabalho, não é? Opa! Então por eles, por que a gente não tem lutado pelo céu? Por quê? A gente quer ver os filhos calçados na terra ou a gente quer ver os filhos salvos no céu? Se a gente quer ver os nossos filhos, os nossos irmãos, irmãs, pais, amigos todos no céu, a gente está precisando batalhar mais por eles. A gente está abrindo mão muito fácil. E como hoje em dia é fácil você encontrar gente cheia de mimimi nessa geração, não é? Qualquer coisinha se dói, eu não vou falar mais com você. Tem dia que você chega, você não sabe, você tem que perguntar para a pessoa, né? Eu acho que tem que falar bom dia e perguntar, você está falando comigo? Porque tem pessoas que viram a cara para a gente nem sabe se a gente fez alguma coisa para a pessoa, se não fez, o que aconteceu, por qualquer coisinha. Você já imaginou essa mulher ter ouvido o que ela ouviu de Jesus e ela foi comparada a um cachorrinho, pois até os cachorrinhos têm direito de comer as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Amados irmãos e irmãs, será que nós não temos deixado cair migalhas no chão? Será que nós não temos desperdiçado o tempo que nos é tão precioso? Será que nos momentos em que nós nos colocamos, por exemplo, para conversar com nosso pai que já é velhinho e por isso exige de nós um pouquinho mais de paciência, né? Daquele irmão, aquela irmã que é um pouquinho difícil, que exige um pouquinho mais de nós, será que nós verdadeiramente entendemos que Jesus é o pão do céu e que uma vez tendo comungado desse pão, nós somos responsáveis por aquela alma que precisa ir para a eternidade? Ou será que na primeira oportunidade a gente já abre mão dela, igual essa mulher poderia ter aberto mão de Jesus? Que a gente pense nisso e que sempre a gente possa lembrar que a nossa missão é ser apóstolo, nossa missão é ser testemunha da verdade. Mesmo que a gente leve cacetada, que a gente seja testemunha da verdade. Mesmo que a gente passe por tribulações, que a gente seja testemunha da verdade. Mesmo que a gente seja testemunha da verdade, sempre, em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer lugar. Que a gente se lembre de ser testemunha da verdade antes de sair falando qualquer coisa, fazendo qualquer coisa, agindo de qualquer forma. Ou então, né, nós estamos perdendo para essa mulher, que embora seja cananeia, tem mais consciência de quem é Jesus do que muito cristão. Que mesmo se dizendo cristão, age como um pagão. Age como alguém que não tem consciência que Jesus é verdadeiramente o pão vivo que desceu do céu. Que Deus possa verdadeiramente fortalecer a nossa vida e que nós não deixemos desperdiçar sequer uma migalha deste alimento tão precioso para a vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.